E aí, espero que vocês estejam todos bem. Essa aula é a primeira aula de física. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos falar um pouco de movimento retilíneo. E o que é um movimento retilíneo, né? Como o próprio nome já diz, é um movimento que é em linha reta. Imagina um movimento aqui, que eu vá aqui, ó, do ponto A, de uma cidade A, para uma cidade B. É um movimento em linha reta. E aí a gente vai ver futuramente que vai ter dois tipos de movimento retilíneo: movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos falar do movimento retilíneo, certo? Ok? Essa aula é mais conceitual e posteriormente eu faço os complementos da aula. Então, conceito básico, quando a gente está estudando movimento retilíneo, é a cinemática, né? Então, o conceito básico de cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partícula, sem se levar em conta o que causou. Então, sabendo disso, eu vou trabalhar a cinemática, o corpo já em movimento. Lá na frente é que eu vou estudar um pouco de dinâmica, que a dinâmica vai entender o que fez esse corpo entrar em movimento. Agora não, já vou estudar o corpo, ele em movimento. Quando eu estudo o corpo já em movimento, esse estudo é chamado de cinemática, certo? E aí a gente temos o ponto material, partícula, são corpos de dimensões desprezíveis comparado com outras dimensões dentro de um fenômeno do observador. E o que é um ponto material? A gente vê isso aqui, ó. Percebe que tem uma estrada aqui, ó. Então essa estrada aqui é um ponto, esse carro aqui em relação a essa BR aqui, ó, essa BR 143 é um ponto material. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a gente percebe que a BR é um corpo, a gente considerar a BR como um corpo na física, é um corpo extenso. Em relação ao carro, é um ponto mínimo. Então a gente chama isso aí de ponto material. Eu tenho um corpo muito extenso, que esse corpo muito extenso é a BR, e eu tenho um ponto, que esse ponto é o carro. Então isso aí é considerado como ponto material. Ok, entenderam os conceitos disso? Então o automóvel é um ponto material em relação à rodovia BR 153. Próximo slide, continuando na parte de cinemática, o que é o conceito de corpo extenso? Então o conceito de corpo extenso você vai ver que é o contrário. O que é que seria o corpo extenso? Aqui, ó, são corpos cuja dimensão não pode ser desprezadas comparado com outras dimensões dentro do fenômeno do observador. Olha agora, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma garagem, aqui, ó, e o tamanho do carro. Então esse o tamanho da garagem não é desprezível em relação do carro. Quando isso acontece, eu chamo isso de corpo extenso. Ok? Conceito bem de boa. Vamos passar. Certo? Então eu tenho, dentro da cinemática, eu tenho um movimento. Como é que eu vou dizer que um corpo está em movimento? Como é que eu vou dizer que um corpo está parado ou em repouso? Depende do referencial. Para mim dizer que um corpo está parado ou está em repouso, depende do referencial, tá? Por exemplo, aqui, se eu pego esse celular, imagina que esse celular é um carrinho e ele vai andando aqui, ó. Em relação a mim, está em movimento, tá certo? Mas em relação, se eu colocar essa caneta em cima desse celular, então em relação a essa caneta que está em cima do celular, esse corpo está parado, certo? Então, e essa relação, eu sou referencial para dizer que o corpo está em movimentando. A caneta é outro referencial para dizer que esse corpo aqui está parado. Então, isso que seria, eu só posso dizer que um corpo está em movimento ou ele está em repouso, depende do meu referencial, certo? Aqui, ó, essa pessoa aqui em relação a esse carrinho, está aqui, ó, o carrinho em relação a essa pessoa que está externo, ele está totalmente em movimento. Mas em relação ao motorista aqui, ó,
do carrinho, o motorista que está guiando o carrinho, esse carro está parado, certo? Então assim a gente sabe que o corpo está em movimento ou está em repouso, ok? E também é possível haver movimento em relação a um certo referencial externo, foi colocado aí, sem que o móvel se aproxime ou se afaste. Aqui está em movimento, mas ele está se aproximando e se afastando. Mas é possível a gente ter um movimento, né, certo? Sem que haja uma aproximação ou um afastamento, né? Como é que ocorre isso? Em relação a quando está em círculo. Se o ponto referencial é esse pontinho aqui, olha, se esse ponto referencial for esse pontinho aqui, tá aqui, tá? Esse corpo está em movimento, né? Vamos voltar aqui, o corpo está em movimento. Mas o que é que acontece? A distância, o raio daqui para cá é o mesmo. Então nem está se aproximando, nem está se afastando. Está em movimento, em círculo, mas nem tá se aproximando, nem está se afastando. Então é possível também a gente ter um movimento assim. Nem todo movimento, mesmo que um corpo seja externo, ele vai estar sempre se aproximando ou afastando. Ok, muito simples, né? E aí a gente vamos para a trajetória. Trajetória é um conjunto dos pontos ocupado pelo móvel no decorrer do seu movimento. Ou seja, com relação à trajetória, você sabe que a trajetória determina uma característica do movimento. Podemos ter um movimento retilíneo, né? A gente já falou, movimento circular, uma parábola, tá certo? Em função, tá certo, da trajetória do móvel. Então, a trajetória vai definir que esse movimento aqui, vai ser retilíneo, vai ter circular, vai ser uma parábola. E como a gente vai ver isso, né? A trajetória depende do referencial adotado. Claro, como eu falei no slide passado, anterior. Para mim dizer que um corpo está em movimento ou está em repouso, eu tenho que ter um referencial. Então a trajetória não vai medir o percurso do corpo. Então eu tenho que ter um referencial para dizer que esse corpo está em movimento, certo? No caso de um corpo soltado de um avião na horizontal, vamos ver esse exemplo. Olha só que massa. Eu tenho aqui, o avião soltou um corpo aqui, e aí esse corpo faz uma parábola assim, Isso daqui, é uma trajetória, tá? Se um avião vem com esse pezinho aqui, com esse equipamento, e ele solta, o avião, imagina que o avião vá a 200 km. Quando solta, faz essa parábola aqui, Então essa parábola aqui, que é essa linha aqui mais grossa, essa linha aí é a trajetória. Logo, se eu pegar uma linha reta aqui, essa linha reta aqui não existe, é imaginário, o corpo não faz essa linha reta. Essa linha reta aqui, imagina que fosse reto, isso aqui é o deslocamento. Certo? É o deslocamento e muito fala o espaço percorrido. Isso aqui é a trajetória. Ok? Em linha reta é o deslocamento. Isso aqui é a trajetória. Fácil, né? Aí, tá? Eu tenho aqui, aqui uma trajetória daqui para cá. E como é que eu sei que esse corpo ele está em movimento, né? Ou está em repouso? Em relação à pessoa. Opa, vamos aqui. Em relação, deixa eu parar de novo em outro canto. Tá? Deixa eu conseguir. Pronto. Esse corpo aqui, esse carrinho, imagina seja um vagão de um trem, ele está o que? Ele está em movimento em relação a essa pessoa aqui de fora. Se o meu referencial for a pessoa de fora, vai estar em quê? Em movimento. Mas em relação à pessoa que está dentro do carrinho, o carrinho está em repouso. Certo? Ok, pessoal. Então vamos. Distância percorrida. Em nossos estudos cinemáticos, chamando a distância percorrida pelo móvel a medida associada à trajetória realmente descrita por
por ele. Então, ó, vamos lá. Sendo assim, o que é que a gente tem aqui? O deslocamento. Ó, já falei o que era deslocamento. Define deslocamento o móvel em relação a um certo referencial, com base na variação do setor da posição em relação ao mesmo referencial. E aí eu tenho ó, o deslocamento. Lembra que eu falei a trajetória? Essa parte aqui, o deslocamento ó, em linha reta. Mas o corpo ele pode estar aqui, ó, uma posição inicial e aqui uma posição final. Se eu fosse assim, ó, isso aqui é a trajetória. Em linha reta é o deslocamento. Então a gente tem que lembrar sempre disso. O conceito de trajetória e o conceito de deslocamento. Se eu vou, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Se eu for em linha reta, é deslocamento. Se eu for assim, ó, é uma trajetória. Ok? Ok? Que a trajetória também pode ser o espaço percorrido pelo corpo. Ok. Né? Sendo assim, aqui eu tenho ó, deslocamento, é sempre em linha reta. Veja essa parte aqui, ó. O deslocamento está em linha reta. E a trajetória, aqui está uma trajetória maior e aqui está uma trajetória menor. Pessoal, veja bem, trajetória é como se fosse o caminho. Né? Tem gente que vai pelo caminho mais longo, o outro vai pelo caminho mais curto. E o deslocamento é como eu me disse, em linha reta, é como se fosse uma viagem de avião. A gente sabe que os aviões sempre voam, a maioria, né, em linha reta. Então a linha reta é o deslocamento. Certo? Aqui, ó. Aqui uma distância percorrida e aqui o deslocamento. A distância percorrida aqui também é a trajetória, né? Ok? É a trajetória, é o espaço, certo? Tem livro que chama de espaço, tem livro que chama de trajetória. Pronto. E com isso, quando a gente está estudando cinemática, a gente tem a velocidade média. Nos livros, vamos voltar aqui. Muito cuidado nisso, porque os livros trazem velocidade média, velocidade escalar média, velocidade média escalar, e isso tudo é uma coisa só, certo? Isso tudo é uma coisa só. Velocidade média escalar, velocidade escalar média, isso tudo é uma coisa só. E aí a gente temos aqui a velocidade média. Chamamos o setor de velocidade média, o V. A razão entre o deslocamento, tá certo, do móvel e o tempo percorrido. A gente temos, olha, velocidade, olha, vai ser o que? Delta x sobre delta t. Eu sei que muitos livros traz assim: velocidade média é igual a delta s sobre delta t. Isso é a mesma coisa, pessoal. Tá? Tem um livro que coloca um x aqui, tem outros que escreve assim: delta s sobre delta t. Lembra que se eu tenho delta s, vai ser ó, espaço final menos espaço inicial. S0 é espaço final. Se eu tenho o tempo aqui, ó, variação de tempo, isso aqui significa variação de tempo, variação de espaço, variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Lembra disso, tá? Beleza? Para a gente fazer nossas questões. Sendo assim, eu tenho aí, ó, a velocidade, escala média, tá aí, ó, deslocamento, muito usado também, ó, deslocamento sobre variação de tempo. Espaço de deslocamento é uma coisa só, certo? Então se pode usar, geralmente vem essa na física, mas tem essa aqui também, tá? Só forma diferente de escrever a mesma coisa. E aí, ó, se eu tenho movimento, a gente lembra que eu falei os dois tipos de movimento que a gente vai estudar: movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Se eu tiver um movimento retilíneo uniformemente variado, movimento variado que varia a velocidade, ou uma velocidade variável, eu vou ter uma aceleração. Que aceleração? Um móvel normalmente é variável. Acabei de falar. Essa ideia nos permite estabelecer uma nova grandeza física associada à variação de velocidade e o tempo percorrido nesta variação. Essa grandeza é uma aceleração. Então, a aceleração é o movimento,
tá? Quando a gente fala de aceleração, a gente fala de movimento em razão à variação de velocidade em um intervalo de tempo percorrido, tá? E aí a gente tem uma forma para aceleração. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Lembra uma coisa também, ΔV é variação de velocidade. E o que é variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. V0 sempre é inicial. Se eu tenho variação de tempo, é o que? Tempo final menos tempo inicial. Sempre isso. Então aí ó, a gente tem as principais fórmulas. Claro, depois eu vou falar cada fórmula dessa para vocês e deixar uma coisa bem organizada. Mas a primeira aula a gente tem que fazer assim, deixar tudo organizado para a gente depois aí ir para as ideias melhores. Ok, e o movimento do móvel é chamado retilíneo, uniformemente variado quando sua trajetória é uma reta e o modo da velocidade sofre variação igual em tempo iguais. Isso significa que tem aceleração constante, ou seja, diferente de zero. Para um móvel ter a variação variável, então ele tem que ter aceleração, certo? E como é uma variação, um movimento retilíneo uniformemente variado? É o nosso movimento, pessoal, do nosso dia a dia. Esse corpo aqui ó, começou a 10 metros por segundo, depois ele chegou a 20, depois foi a 30, depois foi a 40. Percebe, ao longo do tempo ele está variando a velocidade. Se está variando a velocidade, está variando a aceleração também. Certo? Aqui ó, outro aqui ó, percebe esse outro aqui ó, a mesma coisa, começou a 20 metros por segundo, depois foi a 15 metros por segundo, depois foi a 10 metros por segundo, depois reduziu, teve uma aceleração retrógrada, foi a 5 metros por segundo e depois parou. Percebe que teve todo o tempo variando a velocidade. Se está variando a velocidade, também está variando a aceleração. Beleza. Ok, vamos para a próxima aqui, ó. Então, e aí eu tenho aceleração, o modo da velocidade aumenta ao decorrer do tempo. Quando a gente pensa em aceleração, o que a gente pensa? Que o modo da velocidade aumenta ao decorrer do tempo. Pessoal, atenção. A aceleração ao decorrer do tempo ela pode aumentar. Então é uma aceleração progressiva, mas ela também pode diminuir. Se ela diminui, a aceleração retrógrada, tá certo? Então, na verdade, há uma variação, né? Uma variação de aceleração ao longo do tempo, né? E aí ele fala, o movimento da velocidade diminui e o corpo do tempo, retardada ou retrógrada, né? É uma aceleração retardada, também conhecida como aceleração retrógrada. Se for progressiva, vai aumentar. Se for retrógrada ou retardada, vai diminuir. Ok, vamos lá. E aí a gente tem algumas características, né? O modo da velocidade sofre variação igual ao tempo. Ou seja, se tem variação de velocidade, a aceleração é diferente de quem? De zero, certo? Então eu tenho, se a aceleração é diferente de zero, eu tenho que velocidade é igual a v inicial mais a t. Meus amigos, na próxima aula eu vou deduzir essas fórmulas para vocês vão saber de onde é que vem cada fórmula dessa, certo? Porque senão a aula vai ficar muito grande. E aí eu tenho função horária do movimento. Eu tenho x, é igual a x inicial mais v mais t mais a t ao quadrado dividido por 2. Com seguido, e aí a gente lembra que que a mesma coisa se eu escrever assim, s inicial mais v inicial t mais at ao quadrado dividido por 2, né? A forma da função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, conhecido como sorvetão. E aí eu tenho a outra, a equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a 2a vezes ΔX, que é a mesma coisa a gente escrever assim, O livro traz muito assim, v inicial igual mais 2a variação de espaço. A mesma coisa, a gente escrever assim.
São formas de escrever diferentes. E aí, ó, eu tenho um movimento acelerado, ó. Olha aqui, percebe esse gráfico? Se caísse um gráfico assim, esse gráfico aqui, ele está acelerando. Eu estou dizendo que o meu corpo está acelerando. Aqui eu estou dizendo que o meu corpo está acelerando também, mas está uma aceleração retrógrada. Aqui está uma aceleração progressiva, está aumentando a aceleração, está em 20, 30, 40, 60, 100. E aqui está o contrário. Aqui é como se tivesse o corpo estivesse freando, 100, 80, 20 e assim sucessivamente. Nesse outro aqui. Entenderam, pessoal? Ok. Então a gente pode ver isso aí, tá? Então o deslocamento vai ser igual à área. E o deslocamento é o que? Essa parte aqui, ó, é igual à área. E a aceleração é a tangente, é a linha. Certo? Ok. E aí, ó, eu tenho. Lembra que eu falei que a aceleração pode ser um movimento retilíneo. A trajetória pode ser uma parábola, né? Então eu tenho aqui, ó, essa parábola pode ser assim e ela pode ser assim também. Assim, está acelerando, a aceleração modo que zero, aqui velocidade igual a zero e aqui diminui. É como eu estivesse chutando uma bola, chutei, a aceleração aumentou, zero, diminuiu. E aqui é como fosse uma, imagina aí para a gente entender, aquelas rampas de skate. Imagina isso aqui, ó. A pessoa desceu aqui, ó, rampa de skate. A pessoa vai descendo aqui com aquela rampa de skate. Deixa eu ver. E aí, ó, aqui fica zero e aqui quando volta o skate para cá de novo, ó, a pessoa tá parada novamente. É a rampa de skate. Certo? E aí eu tenho, se eu tiver agora aceleração em função do tempo, né? A variação de tempo aqui, ó, né? Eu tenho o tempo inicial e o tempo final, só que o tempo inicial é zero, certo? Então tem aqui só o tempo final. Isso aqui é a área, né? Que é a variação de cada um. E aí, a queda livre, né, certo? Eu posso ter um movimento em queda livre. O movimento é um objeto que se desloca livremente, unicamente sob a influência da gravidade. Ou seja, queda livre, qual é a força que está influenciando ali? A gravidade. Não depende do movimento inicial dos objetos, deixando cair em repouso, atirada pelo baixo, atirando para baixo, atirando para cima, ou jogando o corpo. Ó, eu tenho a gravidade, ela vai cair assim. Quem vai atuar aqui é a força da gravidade. Eu posso jogar esse corpo para cima, né? Eu posso jogar esse corpo para cima aqui e ele volta. Então tem, ó, joguei para cima, a força da minha mão jogou isso aqui para cima. E aí quando voltou a gravidade puxa para baixo, puxa para baixo, né? Ninguém pode dizer, se a gente for ver o conceito de gravidade, de gravitação universal, nada está puxando para baixo. Mas para a gente entender de acordo com Newton. Certo? Ok. E aí, ó, o movimento, né, em queda livre, a gente teve Galileu e Aristóteles já tinha a ideia de queda livre, mas muito a gente fala em Galileu. Tá, e aí, ó, foi o que ele disse. Se eu soltar aqui, ó, foi o que Galileu falou. Se eu soltar aqui uma pena, imagine isso aqui, uma pena, e uma bola de 1000 kg da torre aqui, de uma torre a certa altura, tem aquela torre, né? Ela cai no solo no mesmo instante, no mesmo momento. Não, mas só que eu fizer isso, soltar uma pena e uma pedra, a pedra vai cair. Tá, vai cair porque aí a gente tem uma resistência do ar. Se a gente fizesse isso no vácuo, não tivesse o ar, ele ia cair, a pena e a pedra ia cair na mesma hora. Porque só a gravidade que iria atuar, né? Então, ó, Galileu, o primeiro físico moderno a estudar a queda dos corpos, certo? Quando ele disse que os corpos, né? Eu tenho aqui, ó, duas bolinhas, né? Se eu soltasse, ele ia cair, né, de acordo com Galileu, ia cair as duas juntas. Mas, professor, mas não acontece. Por quê? O ar, né? Se eu tirasse o repouso do ar, iria ser
ia ser justamente isso. A gente sabe que o valor da aceleração da gravidade, a gente arredonda para 8 metros por segundo ao quadrado, mas é em torno de 9,80 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Por que, professor? Porque ao quadrado, porque a cada segundo esse valor dobra, né? Cada segundo, daqui a um segundo, se eu deixar cair alguma coisa, daqui a um segundo não seria mais 9,80, já seria 18,2, já vai dobrando, certo? Então, e por isso que é o segundo. Então, isso aqui é a força da gravidade na Terra, certo? Na Terra. Então, aí a gente temos, ó, vamos ver a figurinha aí, um movimento, ó, tá? A gente tem esse movimento. Se eu soltar essa bolinha aqui no vácuo, imagina que tivesse vácuo, se aqui fosse, essa bolinha tivesse a massa maior e essa aqui tivesse uma massa menor, obviamente ia cair junto, tá? Se aqui for um vácuo, iria cair as duas juntas. Quer dizer, a massa não vai influenciar na queda, o que vai influenciar só é a gravidade, certo? Mesma coisa aqui, ó, iria cair a maior e menor, iria cair que não tivesse a resistência do ar, né? Que iria cair juntos. Se fosse no vácuo, iria cair a bola maior e a menor, iria cair juntas. Então, só para a gente entender isso aí, certo? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: tudo é o ponto referencial. Se eu jogar essa canetinha aqui para cima, tá? Se eu jogando para cima assim, se o meu referencial for a mão, essa subida é positiva. A descida é negativa se o referencial for a minha mão. Então aqui, ó, tá representando isso. Se o referencial for agora a minha mão, aqui, ó, uma força positiva e uma força negativa em volta. Agora, se o referencial for, ou seja, por que eu digo uma força negativa ou uma força positiva? Se o referencial for aqui em cima, o que é que eu estou dizendo? Que aqui, ó, joguei para cima a gravidade positiva, né? Quando vai descendo a gravidade é negativa. Mas como é que a gravidade é negativa? Porque o referencial é minha mão. Se o referencial for a gravidade, vai ser sempre positivo, certo? Ok? Vamos lá. Equação obtida para que a partícula se movimenta acelerada em constante movimento, aqui o movimento retilíneo de forma variável, são aplicadas de acordo com a queda livre, certo? Então a gente temos, olha, V0 mais AT. Vou substituir esse A por gravidade, então ficar V0 mais ou menos AT, certo? Fiz isso aqui também, ó, forma da função horária do movimento retilíneo uniforme variado. Mas se está em queda livre, eu posso cortar, chamar esse x de quem? Posso chamar esse de h de altura e eu posso ter essa nova forma assim. Se eu estou aqui forma de Torricelli, o que é que eu posso fazer agora? Posso chamar esse espaço aqui de altura, eu posso usar assim. Percebe, pessoal, que é a mesma coisa. A mesma coisa. Aqui, ó, essa fórmula aqui, a V0 mais A mais T, nesse caso aí, aqui e aqui fica V é igual a V0 mais ou menos gravidade T. Obviamente, se está em queda livre, eu substituo a aceleração por a gravidade. Aqui substitui o espaço por altura. Não está em queda livre, está na altura. E aqui eu substituo o espaço novamente, a variação de espaço, pela altura, se o corpo está em queda livre. Ok, então é a mesma coisa, só tem uma pequena substituição. E aí, ó, mais um desenhozinho para a gente ver, que é a queda sem resistência do ar. Então, um elefante e não acho que é alguma barata, não sei, que vai cair iguais, vai chegar no solo iguais, porque quem vai atuar aí na queda livre só é a gravidade. Ok? Então, ó, por hoje a gente encerra essa aula e até a próxima aula, parte básica, e na próxima aula eu vou deduzir as fórmulas para vocês, de onde veio cada fórmula.
Até mais, até a próxima.